Depois de 30 e poucos anos, 30, 34 anos, Jesus já havia voltado para junto do Pai, já está lá à destra do Pai. Nós podemos observar que Pedro escreve essa primeira carta a vários irmãos que estavam fora, né, da Palestina, aqueles que foram dispersos. Então, escreveu. E essa carta foi preservada para nós até hoje. Deus assim a preservou porque é para a sua igreja hoje, para estar observando. Ele fala no capítulo 4, versículo 7, ele fala que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, bem das vossas orações. Mas já se passaram tanto tempo e Jesus ainda não voltou. Então, o que é que Pedro está falando? Ele não voltou do jeito que ele vai voltar para encerrar tudo, mas sabe que nós devemos pensar alguma coisa. Estava assistindo esses dias uma reportagem, 2 dias, 3 dias atrás, de um acidente muito grande que teve na Índia. Morreram mais de 300 pessoas, ficaram mais de 1.000 pessoas feridas. Agora você imagina, para aquelas pessoas, lá do outro lado do mundo, o fim chegou. Se algumas delas estavam em Deus, então bem-aventurado, passou dessa vida para a próxima vida, mas a vida vai continuar. Mas e aquelas pessoas que não aceitaram? Isso quer dizer que vai entrar no sofrimento eterno, além do sofrimento que viveram aqui. Então nós devemos pensar assim. Mas o apóstolo, ele diz ainda um pouco mais, que nós devemos ser criteriosos, meditar nessas coisas. E ainda no versículo 17 ele diz, porque a ocasião de começar o juiz pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o Evangelho que nós temos na Nova Aliança é de Deus. Jesus veio para completar aquilo que havia começado na Antiga Aliança. E ele é o cumprimento da lei. Sem Jesus, a lei não ia se cumprir, porque a lei se cumpre com morte. Antigamente era morte de alguns animais para sacrifício, mas Jesus foi o sacrifício perfeito, né? Aí ele diz no 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Onde vai comparecer? Se é com dificuldade que nós lutamos para servir a Deus, e olha que põe dificuldade nisso, porque para você servir a Deus segundo o Evangelho, que ele descreveu e nos ensinou, é muito difícil. Nos nossos dias atuais, poucas pessoas seguem o Evangelho da forma que Jesus ensinou, o Evangelho de Deus. Poucas pessoas. Porque o Evangelho dos nossos dias hoje, que as pessoas dizem que são evangélicas, é bem diferente do Evangelho que nós temos descrito na Nova Aliança. Preste bem atenção sobre esse assunto, né? O apóstolo diz que, se necessário, sofrermos como filhos de Deus, como discípulos, como cristãos, devemos dar graças a Deus por isso. E um dos sofrimentos que nós temos é a batalha, é a luta para manter o evangelho puro. Porque a modernidade vai arrasando tudo que tem direito, porque é moderno. Nós precisamos de uma igreja moderna, uma igreja nova, uma igreja que vai fazer. E você observe bem, aquilo que Jesus deixou já ficou bem longe para muitas pessoas. É muito triste isso, né? Agora, para receber realmente a vida eterna, precisamos ser pessoas honestas e pessoas sinceras, porque isso não é uma coisa nova dentro do Evangelho. A coisa de aprender e a dica de Deus para a gente poder estar perto de Deus é uma coisa antiga. Em Provérbios capítulo 11, né, ele nos ajuda desta forma. Vamos comigo um pouquinho lá, nós vamos dar uma olhada em Provérbios, né? É interessante observar que Provérbios está dando uma dica daquilo que Deus gostaria que todos nós fôssemos, né? Pessoas que amam, pessoas que querem estar ao lado dele, pessoas que buscam a sabedoria que vem de Deus. O versículo último do capítulo 11 de Provérbios diz, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então, como é que Deus vai nos ensinar? Deus vai nos ensinar segundo aquilo que ele revelou.
Os apóstolos batalharam, enfrentaram dificuldade, enfrentaram morte física. Muitos deles foram eliminados logo nos primeiros dias do Evangelho. Infelizmente aconteceu isso. Então a luta é grande. E a luta hoje é para poder estar dentro do Evangelho de Deus. Essa é a luta. A antiga aliança cumpriu o seu papel. Nós estamos vivendo na nova aliança, a hora de praticarmos o Evangelho que vem de Deus. Aí ele diz ainda no capítulo 12, no versículo 1 de Provérbios: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Você sabe, não sei se você já pensou, mas é uma estupidez você jogar o Evangelho fora para praticar doutrinas que vêm do homem. Tenho falado isso em outros vídeos que eu tenho postado para alertar você, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, meu amigo, que tem desejado chegar aos céus. É uma estupidez não praticar o Evangelho puro que vem de Deus. O Evangelho que vem de Deus, ele é simples, é muito simples. No louvar cantando, no louvar na exposição da palavra, nos atos que nós fazemos quando a igreja está reunida, a prática no nosso dia a dia é bem simples, mas o homem moderno quis fazer diferente para agradar a outros homens. Não estamos aqui para agradar a homens, e somos chamados para agradar a Deus. Ele diz ainda, no versículo 3, do mesmo capítulo 12 de Provérbios: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Por quê? A raiz do justo. Então, você pode imaginar, mas eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa boa. Olha, nós devemos ser bom ao ponto de querer que o nosso corpo seja a morada do Espírito Santo, na obediência aos seus ensinos, na revelação da palavra. Devemos ser bom ao ponto de ficar perto de Deus e não longe de Deus. Porque se eu for bom para ficar longe de Deus, eu estou sendo uma pessoa estúpida e uma pessoa ruim. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Versículo 22. Que expressa o desejo de Deus e que vive a revelação do Senhor. O que é que Deus deseja para mim e para você? Que todos nós vamos morar com Ele para a eternidade. Eu gostaria que todos se arrependam. De quê? Do pecado. Então, eu devo ser bom, mas o bom suficiente para entender que eu preciso de Deus. A minha bondade deve estar baseada na bondade de Deus, na obediência e na submissão das coisas de Deus. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho do perverso os faz errar. A perversidade está fora da prática do Evangelho de Deus. Todas as pessoas que não estão praticando o Evangelho que vem de Deus é uma pessoa perversa. Pensa um pouco nisso. Não jogue fora as oportunidades, porque você vai fazer caminhos retos para os vossos pés e também para aqueles que estão ao seu lado. Isso é importante, porque é nossa vida eterna que está em jogo. Ele conclui no versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte. Na vereda da justiça. É isso que Pedro está falando. Olha, o fim das coisas estão próximo. E vai começar pela casa de Deus. Qual a casa de Deus? A casa de Deus somos nós, a morada do Espírito Santo. Então devemos praticar os atos ensinados por Deus, porque Ele tem garantia da vida eterna. O apóstolo Pedro fala aos cristãos na segunda carta, para aqueles irmãos, fala também a todos nós, porque essa carta ficou reservada até nós hoje. Se ela ficou preservada e guardada, é porque Deus já estava olhando para a minha vida e para a sua vida depois daqueles primeiros anos.
E nessa segunda carta ele fala que existe muitos insubordinados. Pessoas que se dizem cristãos, dizem servos de Deus, diz que estão praticando as coisas de Deus, mas não praticam o evangelho que veio de Deus. É nessa prática que o homem está perdido hoje, prática de doutrinas erradas, práticas que não servem a Deus, e dessa forma vai ser levado à condenação. E aí nós podemos observar por que é que Pedro falou duramente: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, pois, criteriosos. Você imagina, tudo que você vai fazer, você tem um critério. Você pega um carro para você dirigir, você vai dirigir com todo cuidado. Por quê? Você vai estar dirigindo em uma rodovia que existe outros carros, talvez vindo em sua direção, querendo ultrapassar. Nas estradas existe buraco, existe alguma pedra, então exige o cuidado, estamos sempre avisados, devemos ter o critério para dirigir. Aí você vai também andar de pé em alguma estrada, alguma rua, bastante cuidado não atravessar, porque você não quer ser atingido. E na hora de praticar as coisas que Deus tem ensinado, você pratica do jeito que você está aprendendo e não examina. Então o critério de praticar as coisas que vêm de Deus é eu que tenho que examinar, é você que tem que examinar, porque senão vamos perder o nosso tempo. O evangelho que Deus, através de Cristo, nos ensinou é a palavra certa. Você pode jogar o evangelho fora e praticar outras coisas, mas sabe que você não está sendo uma pessoa criteriosa, porque é a sua vida eterna, é a sua eternidade que vai estar sofrendo. É um sofrimento eterno. Por isso que o apóstolo Pedro disse: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O fiel Criador, Deus é fiel, Deus é justo. O seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, deu a sua vida. E ele ensinou o Evangelho de Deus na sua igreja para que possamos praticar. Mas infelizmente, homens insubordinados, desde os tempos antigos, têm levado massa de pessoa a seguir as suas ideias e não observam os ensinos que Deus tem falado, ensinado, através dos profetas, através dos apóstolos, através de vários homens que são sinceros perante Deus. E hoje deturparam a palavra dele e não estão mais praticando, mas querem chegar na eternidade. Quando ele escreve a segunda carta, no versículo 17 e 18, os últimos dois versículos, ele diz bem assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Por que o apóstolo faz isso? A perseguição era tamanha naquela época que as pessoas desistiam de servir a Deus. Perseguição física. Hoje a perseguição é tamanha para as pessoas não ficar dentro do evangelho que veio de Deus. Existem tantos ensinos, criaram tantas coisas para colocar na igreja que distanciou o homem de Deus. Muitas festas, muitas baladas dentro das igrejas, som que realmente vai mexer mais com a parte carnal do que com a parte espiritual. E isso você não precisa ir longe. Da sua casa, do seu sofá, você pode ver na televisão. É um verdadeiro show para desviar o olhar do homem da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. Uma coisa que eu te falo hoje nesse vídeo: verifique se você está dentro do evangelho para você ter a esperança e a convicção
que você vai receber a coroa da vida, o prêmio maior, que é a salvação. Verifique isso. E é você que tem que fazer isso, porque você fazendo isso, você está cuidando da sua própria vida, que é e a que há de vir. Se você não faz isso, você está deixando outra pessoa cuidar. Se você confia em homem, você está seguindo os passos errados. Devemos confiar em Deus e examinar tudo que estamos ouvindo, para ver se está de acordo com a mensagem que vem do Senhor. O Evangelho veio de Deus. O Evangelho está contido na nova aliança. Na antiga aliança, foi um outro tratado que Deus fez até que chegasse Cristo. Uma vez que Cristo veio e revelou o Evangelho. E hoje nós estamos vivendo na era cristã, no Evangelho que vem de Deus. É o Evangelho que deve reger a minha vida e a sua, na prática, para a gente estar glorificando e adorando a Deus. Se você está adorando a Deus, baseado a sua fé em outra mensagem, em outra doutrina, sai fora, porque você está perdendo seu tempo. Seja uma pessoa boa perante os olhos de Deus e que a sua vida esteja contida, como em Provérbios acabamos de ler agora, 11 e 12. Eu li só alguns versículos, você pode ler todo o capítulo 12. Seja uma pessoa boa aos olhos de Deus na prática do Evangelho que Ele deixou para que todos nós possamos garantir a nossa jornada e a nossa caminhada para chegar até Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ter a sabedoria e a firmeza de não ser tentado e arrastado para outras direções, que não seja a direção do Evangelho puro que vem de Deus. Se você já é inscrito em nossa página, continue sendo um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem ou outra que você achar melhor para aquela pessoa que você ama, no espírito que você ama e gostaria de estar com ele na eternidade junto com o Pai. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Mas examine as Escrituras. Eu deixo algumas dicas e você vai para a Escritura e examina. Feliz o homem que examina as Escrituras, porque muitos no passado erraram não conhecendo as Escrituras. E hoje o que está acontecendo? Errando, porque não procuram na Escritura o verdadeiro Evangelho para servir a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.